Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar com a nossa leitura dos Padres de Cartuchos. Estamos continuando o que nós já havíamos feito antes, com Luiz Maria Baldin, 1926, ele morreu em 1926. E vamos trabalhar dentro do tema dele, em pequenas passagens de sua reflexão sobre uma alma de menina, falando sobre Maria, depois aberta ao infinito. Ouçamos o pensamento de Luiz Maria Baldin. Maria ama as almas simples, porque refletem seus olhos tão penetrantes e transparentes algo da infinita simplicidade de Deus e da indescritível bondade de Jesus, o qual, querendo tornar essas almas semelhantes a Ele, preservou-as ou libertou-as de tudo que poderia entristecê-las e ofuscá-las. A simplicidade de Deus e a simplicidade da alma que busca a Deus. E Ele não examina, porventura, nelas, aquela virtude na qual poderia ser resumida toda a sua própria santidade? Maria foi, sem comparação, simples em seus pensamentos, em seus sentimentos, em suas ações. Jesus era tudo para ela. Vê-lo, amá-lo, servi-lo, segui-lo, era toda a sua vida. Sem nenhum movimento de voltar-se para si mesma. Isto é, não havia egoísmo. Quaisquer que fossem as provas internas ou externas que a sabedoria encarnada lhe oferecesse. A sabedoria encarnada é Jesus, a sabedoria que se fez carne em Maria. Ela dizia sim, sempre sim, e abandonava-se completamente à vontade divina. A alma de Maria era, na plenitude do sentido evangélico dessa expressão, a alma de Maria era uma alma de menina. E por isso é a rainha dos santos. Quem não acolhe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Marcos capítulo 10, versículo 15. E o príncipe dos apóstolos nos exorta a imitar essa simplicidade perfeita de nossa Divina Mãe. Como crianças recém-nascidas, diz São Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2. As crianças sentem necessidade de conformar-se à própria mãe, seguir os seus passos. Percorramos esse caminho simples ao lado de Maria. Encontraremos a santidade e a abundância dos favores celestiais. Ando pelos caminhos da justiça, para enriquecer os que me amam e assim encher os seus tesouros. Provérbios, capítulo 8, do versículo 20 a 21. Somos tão pobres. Que recurso temos, graças a essa simplicidade? Merecer ser enriquecidos por Maria. Merecemos os dons íntimos da Virgem, simplificando-nos sempre mais, sobretudo em nossas relações com ela. Vivendo verdadeiramente com Maria, como crianças completamente abandonadas a seu guia.
não nos façamos nunca adultos com ela. Sejamos sempre pessoas simples, na simplicidade daquele que ama, sem complicação, sem raiva, sem sentimento contrário, mas naquela simplicidade de Maria. Que, acima de tudo, vivamos como Maria, na centralidade de Jesus na nossa vida. Como Maria via o seu filho e amava, possamos encontrar Jesus em nossa vida para amá-lo, para servi-lo, para segui-lo. Se isso era toda a vida de Maria, que seja também toda a nossa vida. Sem nenhum egoísmo de querer voltar-se para si. Isto é, ser sempre o sim. Ao sim de Maria, aprendermos sempre sim. E a nos abandonar completamente essa vontade divina. É um grande desafio para os seres humanos. Também, Luiz Maria Baldin fala sobre Maria aberta ao infinito. O primeiro movimento do coração de Maria leva a Deus. O destino final é Deus. Aspira ao infinito, seu centro e seu fim. O coração da Virgem não conheceu excitação, nem lutas, nem reveses, desde o primeiro momento de sua existência. Ela viu que Deus era tudo e a escolheu como seu único bem. Isso aqui é interessante. Maria viu que Deus era tudo e fez a sua escolha. Deus é seu único bem. O resto é tudo vaidade. Tudo não vem de Deus. Eu me enraizei na porção do Senhor, na sua herança, diz o livro do Eclesiástico, capítulo 24, versículo 12. Seu coração, de Maria, tem sede desse bem acima de qualquer outro bem. E aspira a possuí-lo com toda a violência de seus desejos. Quis a mais íntima união com ele, que o amor pode desejar na terra. Beija-me com os beijos de sua boca. Cânticos, capítulo 1, versículo 2. O beijo divino que respondeu a esse convite é a encarnação. Mas aqui tem uma coisa que ele fala sobre Maria, né? Seu coração tem sede desse bem acima de qualquer outro bem. Agora vem, aspira possuí-lo com toda a violência de seus desejos. O que significaria isso? Tem uma imagem de um noviço que foi procurar um monge para dizer como ele deve buscar a Deus e desejar a Deus. O monge, então, pediu que ele se aproximasse o rosto da água. Ele achou que iria ver a sua imagem, a imagem do noviço. O noviço achou que ia ver sua imagem na água. Então, nesse momento, o monge pegou a cabeça do noviço e empurrou para dentro d'água. E o menino começou a lutar para tentar tirar a cabeça d'água. Quando ele estava quase a morrer, então o monge tirou a cabeça dele da água e ele, naquele afã de querer respirar, para poder restabelecer a energia, quase que ele morria afogado, o monge então responde: como um ser humano precisa de ar para viver, nenhum ser humano pode viver sem Deus e ter o ar divino. Isto é, eu preciso do ar para respirar. Eu preciso de Deus para viver. Se eu não sentir essa necessidade,
da mesma intensidade que eu preciso de um lar para viver, eu não vou encontrar nem saber quem é Deus e por que buscá-lo. Eu não vou ter esse desejo plenamente de Deus. Abrindo-se ao infinito, que era o único que poderia preenchê-la, era o traço também como salvação do mundo, como fim último da humanidade. Seu coração estava todo inflamado pelos interesses daqueles que teriam de gerar espiritualmente no Calvário. Era um fogo, no qual os pobres filhos de Adão se encontravam abrasados à espera dos ardores do coração inflamado de Jesus. Ali naquela cruz, arde o coração de Jesus, o coração de amor, que derrama sobre nós, no seu sangue, o seu amor por nós. Ele dá a sua vida por nós. E Maria é aquela que está ali. Ela abre o infinito, o único que poderia preencher Maria, o único que poderia trazer essa salvação ao mundo, como nós vimos, o fim da humanidade. Chegada por fim a hora bendita, na qual o Verbo eterno, obedecendo a palavra daquela que deveria exercer sobre ele a autoridade de mãe, desceu ao seu seio para gozar ali dos deliciosos frutos de sua caridade, e repousar em meio às açucenas, antes de correr em busca de suas criaturas perdidas. Venha, meu querido, suspirava a humilde virgem, a seu jardim e coma dos deliciosos frutos. E o amado respondia com a voz de seu arcanjo: abre-me, minha irmã, minha amiga, minha pomba, minha perfeita. Cântico, capítulo 4, versículo 16 e capítulo 5, versículo 2. Entretanto, Maria não se fechou em si mesma. Como Jesus, Maria é o dom de Deus à terra. Sua ação é universal. Maria, dom de Deus à terra. Como Jesus, o Filho amado, Maria, esse dom de Deus, a quem devemos agradecer constantemente pelo sim que ela deu e nos fez merecer, através do seu sim, nosso divino e eterno Salvador, Jesus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.